Gente, olha, um dos fóruns importantes de debate internacional sobre o que acontece nas economias e nos países em geral é o chamado G20, que é o grupo que reúne os 20 maiores países do mundo. O Brasil exerceu a presidência do G20 em 2024, vocês vão se lembrar daquele evento gigantesco, Joe Biden, Xi Jinping, veio todo mundo para o Brasil, né, Daniel? Só que a presidência saiu e foi para os Estados Unidos sob o governo Donald Trump, o que está virando o G20, Daniel Hittner. Está sendo completamente desmontado, Thaís, uma baita guinada. Você há de se lembrar, nessa reunião de cúpula no Rio de Janeiro dos líderes, até o Javier Milei veio aqui ao Brasil. Vocês vão se lembrar daquela cena ali de Lula e Javier Milei, um bocado constrangidos, entrando no MAN no Rio de Janeiro. Muitos de nós aprendemos a acompanhar o G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, a partir daquela presidência brasileira. Aliás, foram 4 anos seguidos de presidências de países emergentes: Índia, Indonésia, Brasil e África do Sul. Bom, os Estados Unidos assumiram agora, na passagem de 25 para 2026, a presidência do G20. Eu e a nossa analista, Jussara Soares, começamos a esmiuçar quais têm sido os primeiros sinais emitidos por essa presidência americana em reuniões com diplomatas dos 19 outros países, inclusive do Brasil. É muito curioso a gente observar a redução brutal do número de grupos de trabalho que dão o tom dos trabalhos do G20 ao longo do ano. Na presidência brasileira, eram 15 GTs, que foram todos mantidos pela presidência sul-africana, que veio em 2025. Tinha, por exemplo, sustentabilidade ambiental e climática, comércio numa perspectiva de reduzir injustiças no comércio global ou ser mais multilateralista. Tinha um grupo de economia digital, basicamente para discutir regulação de redes sociais. E tinha um outro grupo, por exemplo, para discutir transições energéticas. O que virou o G20 sob a presidência americana? Só 3 grupos. Um sobre inovação, um sobre comércio e outro sobre energia. Mas não é qualquer energia, é energia abundante, entre aspas. Isso foi interpretado como maior oferta de petróleo e gás, que é justamente o oposto do que vinha discutindo o G20, de falar muito em mais fontes renováveis, em transição energética. E comércio tem uma divergência também, porque foi a administração americana de Donald Trump que colocou essa proliferação de medidas protecionistas e unilaterais. Então vai ser muito difícil ao longo do ano ter consensos mínimos e declarações conjuntas para que os líderes, em dezembro, quando se reunirem em Miami, fazerem um comunicado como houve em todas as presidências anteriores. E aí, Thaís, só acabar aqui essa minha intervenção com uma coisa muito curiosa que aconteceu. Você há de se lembrar que Donald Trump recebeu Cyril Ramaphosa, o presidente da África do Sul, no Salão Oval e praticamente o humilhou, dizendo que a África do Sul está fazendo um genocídio da população branca. O que aconteceu já no início deste G20 sob presidência americana? A África do Sul foi excluída de toda e qualquer participação. Isso gerou protestos nas reuniões do Brasil, da China, da Austrália e do Canadá, por exemplo. Qual que é a observação que fazem esses países? Podemos discordar, não tem problema nenhum. Mas se o Reino Unido, que assume a presidência do G20 no ano que vem, tem alguma restrição, digamos, à Rússia, exclui a Rússia, já vira G19. Aí depois, se alguém tem alguma coisa contra a China, vira G18. Depois a China assume, vem uma restrição com os Estados Unidos, vira G17. Então começa um a excluir o outro e no final das contas a gente não tem mais um G20. A gente tem um G19, 18, 17 e assim vai minando. Enfim, a gente está acostumado a ver Donald Trump corroendo muito esses fóruns multilaterais, mas agora, nos primeiros dias de janeiro, Trump assumiu a presidência do G20 e vem mais um fórum aí que está se desconstruindo e desmontando tudo que foi preparado pela presidência brasileira em 2024. Daniel, é óbvio que todos sabem que Donald Trump despreza
grupos assim, né? Se ele retirou os Estados Unidos de mais de 60 acordos, entre eles muitos ligados à Organização das Nações Unidas, que é maior, inclusive, com maior influência no mundo, imagine o G20, né? O ano inteiro. Quem sabe, quando voltar para o Reino Unido, algum bom senso, alguma racionalidade se recupera.